Você está tendo problemas com a genética? Vem comigo que essa questão aqui é muito, mas muito importante. Vamos esclarecer vários aspectos. Esse pedido aqui foi de um seguidor do Cezão, Francisco, está focado nos estudos. Ele pediu para resolvermos questões sobre a temida lei de Morgan, ou linkage, ou ligação fatorial. Tudo a mesma coisa. E põe medo, hein? Esses nomes aqui colocam medo. A gente pega questões, olha aqui, ó, envolve muitas vezes porcentagens, envolvem unidades. Nossa, socorro, Cezão, ajuda a gente, calma, que essa resolução aqui vai ser uma super aula sobre a lei de Morgan. Vale a pena ficar até o fim. Pessoal, primeiro ponto que precisamos esclarecer. A principal diferença entre a lei de Morgan e a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, é que aqui os genes estão ligados num mesmo cromossomo. Por isso que recebeu esse nome de linkage ou ligação fatorial. É porque os genes, os alelos, estão ligados num mesmo cromossomo. Sendo que a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, estou colocando imagens aqui, ó, para cada tipo de alelo trabalhado, nós estaremos em um cromossomo diferente, por isso que recebe o nome de segregação independente. Ah, Cezão, e qual a importância de Morgan para a biologia, para a genética? Galera, é o que eu costumo dizer para os meus alunos. O Mendel, ele é considerado o pai da genética. Porém, o Morgan, ele é o pai do mapeamento cromossômico. Olha que importante que é isso. Tudo que nós temos hoje da biotecnologia, quem começou foi o Morgan entendendo a disposição dos genes lá no cromossomo, mapeando os cromossomos. E aí o que ele fez? Ele mediu a distância dos genes lá no cromossomo. E aí surgiu as unidades. Aqui nessa questão estamos vendo ó, os morganídeos. Também podemos chamar de unidades Morgan ou unidades de recombinação. Tudo a mesma coisa. Beleza, galera? Então, só para esclarecer esse primeiro ponto aqui, muito importante em relação do que se trata a lei de Morgan. Por que ela é tão importante? Não temos que ficar com medo, tá? É tudo questão de compreendermos a importância de como funciona o linkage. Aí nessa questão, vamos lá para o enunciado, ó. Analisando-se dois pares de genes em ligamento fatorial, linkage, olha lá, essas palavras assustam, mas quer dizer o quê? É o que o Cezão falou. Significa que esses alelos B e R, eles estão no mesmo cromossomo. Eles estão ligados no mesmo cromossomo. Ó, representados pelo híbrido, aí ele coloca lá, ó, Bzão é rão, Bzinho é rinho. O que significa isso? Significa essa disposição que eu estou colocando aqui em cima, ó, lá no cromossomo. Beleza? Uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas. Aí ele deu pra gente lá, ó. Bzão é rão, 48,5% de gametas tem essa característica. 48,5% também apresenta a característica Bzinho é rinho. E aí, Bzão é rinho, 1,5% e Bzinho é rão, 1,5%. Pessoal, aí nós entramos em outro ponto importante da lei de Morgan. Tem um evento chamado crossing over, ou recombinação cromossômica, ou permuta cromossômica. O que quer dizer isso? Mais um esqueminha aqui para vocês verem, ó. Significa que pode ocorrer trocas de pedaços cromossômicos na formação dos gametas. Foi o Morgan que descobriu isso também. Por que o crossing over é tão importante para a biologia? Porque é uma fonte poderosa de variabilidade genética. Beleza? E isso daqui que foi passado para a gente no enunciado quer dizer que esses gametas com o percentual menor, com a porcentagem menor de ocorrência, são aqueles frutos de um crossing over. Tá? Então, essas porcentagens menores aqui são de gametas recombinantes que são frutos de um crossing over. E os que apresentam uma porcentagem maior, que são os dois ali com 48,5%, são os gametas parentais. Ou seja, eles não são frutos de um crossing over. Simplesmente os cromossomos foram separados e formaram esses gametas parentais. E aí nós podemos concluir um outro ponto, uma outra questão aqui nesse exercício. 1,5% de um tipo de gameta mais 1,5% do outro tipo de gameta, nós temos 3%. O que significa esses 3%? A taxa de permuta. Isso daqui nos dá a distância entre os alelos B e R. Pessoal, essas questões da lei de Morgan, de linkage, elas são muito, muito parecidas. Elas trabalham com a taxa de permuta, elas trabalham com a taxa de recombinação. Aqui nessa questão, foi dado pra gente o percentual de gametas formados. Se ele fizer isso, basta somar esse menor percentual
para termos a distância entre os alelos, que é a taxa de permuta. E nós entendemos o seguinte: quanto mais próximos esses genes estiverem, menor será a taxa de permuta. E por que isso? Porque o trecho de troca entre pedaços cromossômicos acaba sendo muito pequeno. Então a taxa de permuta é menor. Ele colocou vários valores aqui, ó, nas alternativas: 48,5% morganídeos, 97 morganídeos, né? E colocou 1,5 morganídeos, 3 morganídeos, 50 morganídeos, não sei nem de onde que tiraram esses 50, né? Somaram ali, ó, 48,5 com 1,5. Galera, mas a distância entre os genes sempre será a soma do percentual dos gametas recombinantes, ou seja, dos gametas que são fruto de um crossing over. Essa é a taxa de permuta. Se a questão, por exemplo, der pra gente no enunciado a taxa de permuta, se ele fizesse o contrário aqui, desse lá, ó, 3% é a taxa de permuta. Qual o percentual de gametas recombinantes? Divide por 2. Seria 1,5, 1,5. Tá? Então, é uma formulinha pronta da lei de Morgan, é uma formulinha pronta do linkage, tá, galera? Muita gente tem medo, mas é só seguir esse raciocínio que vai ser sucesso. Se ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que vamos falando sobre isso, mas seguindo essas dicas do Cezão, não tem erro, tá, pessoal? É sucesso nessas resoluções de linkage. Bons estudos, forte abraço e até a próxima!